O cenário político no Brasil, em 2024, está sendo marcado por intensas tensões entre diferentes correntes ideológicas. Recentemente, um evento dramático ocorreu, revelando as profundas divisões no país. Este episódio foi prontamente rotulado como um atentado terrorista pela mídia, pelos ministros do STF e pelo PT, sem aguardar as investigações. O Partido dos Trabalhadores, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, emitiu uma nota oficial, condenando não apenas o ataque em si, mas também, hipoteticamente, a cultura de violência que afirmam ser fomentada por determinados setores da política de direita. O partido mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua campanha política, enquadrando este episódio como o mais recente de uma série de eventos que, segundo o PT, alimentam uma espiral de violência. Essa mesma postura foi adotada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. No entanto, a governadora em exercício do Distrito Federal assumiu uma posição admirável, esclarecendo que as investigações estão sendo conduzidas como um caso de suicídio, não como um atentado, como afirmado pela mídia tradicional, pelo PT e pelos ministros da Suprema Corte. Ela também criticou as autoridades já mencionadas por declarações precipitadas e desprovidas de embasamento, e mandou um recado para essas autoridades, que falam demais. Veja o vídeo. O episódio mostra o nível de periculosidade das pessoas com as quais estamos lidando. Esse episódio de ontem se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições. O ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Coloca na cintura artefatos para explodir pessoas, é considerado um terrorista. Então, eu quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Essas pessoas, presidente, não são só negacionistas na área da saúde, são negacionistas do Estado de Direito e devem ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Não tem nenhuma outra pessoa relacionada, entendeu? Não tem nenhuma outra pessoa que está sendo acusada da tentativa. Porque para você ter uma tentativa, você tem que ter duas pessoas. A pessoa que recebeu o ato e a pessoa que cometeu. Até este momento, por que está sendo tratado como suicídio? Porque nós só temos uma vítima e nós não temos envolvimento de duas pessoas. A investigação vai falar sobre isso. É muito prematuro, gente, a gente sair falando, dando informações sem a gente ter a investigação ainda avançada nesse solo. Nós temos a melhor segurança pública do Brasil. E nós temos também a missão aqui de proteger os poderes. Tanto foi que aconteceu e a nossa Polícia Militar estava lá. Né? Então, o que a gente precisa de entender é que atos como esse, né, que o que a gente chama aí em atos de segurança pública como lobos solitários, acontecem nos lugares mais protegidos do mundo. Mas foi um lobo solitário? Não, é a linha também, né, que a gente está, neste momento, também tentando entender. Porque até agora também não tem nenhuma outra pessoa identificada. Um fato relevante que contradiz a narrativa de algumas autoridades é a revelação de que no WhatsApp
o homem que se matou em frente ao STF expressou o desejo que também queria matar Bolsonaro. Ora, enquanto o homem-bomba se explodia diante do Supremo Tribunal Federal, pelas 19 horas e 30 minutos de quarta-feira 13, o presidente Lula recebia secretamente, na residência da Alvorada, a nata da corte, como Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e o decano Gilmar Mendes. A reunião fora da agenda, combinada antes, passaria em branco nuvens, mas acabou exposta em razão da curiosidade pelo paradeiro do grupo no momento do atentado. Por lei, a agenda dessas autoridades deve ser pública, obviamente o que não fizeram. A presença do diretor da Polícia Federal gerou a versão de que Lula teria tratado de segurança com os ministros. Mas a pergunta é, por que só com estes? A oposição estranhou o chefe de governo despachando com ministros do Supremo Tribunal Federal. Algo improvável, ou ao menos raro, nas melhores democracias. Ora, chamaram a atenção as declarações apressadas em tom conclusivo de ministro do STF sobre o homem que se explodiu na Praça dos Três Poderes. Maus inquéritos sobre o caso tinham sido abertos. O homem-bomba não apenas cometeu um ato extremo, mas também exacerbou as tensões políticas no país, alimentando discursos de ódio dos que continuam com sangue nos olhos por vingança. Aliás, com o título Os Vícios Incontroláveis de Moraes, o Estadão diz que Moraes alimenta o extremismo que ele diz combater. O texto afirma que após o atentado contra o STF, o ministro volta a ostentar suas credenciais de juiz universal da democracia, que não se controla diante das câmeras e se antecipa aos fatos, que virá a julgar, expondo ações marginais, atividade judicante, precipitadamente sobre a ótica do que se espera de um magistrado da mais alta corte do país. Em seguida, a opinião do veículo de imprensa rememorou o caso do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, para condenar o comportamento de um ministro maculado pela vaidade e por enviesamento político e ideológico. O texto evidencia ações reiteradas de Moraes que ferem o ilibato exercício da magistratura. O editorial ressalta que a opinião de Moraes e de outros ministros do STF é irrelevante e está em desacordo com suas funções. Também observa o uso político do incidente da explosão para promover a regulação das redes sociais, algo que, segundo o jornal, não é da competência do Judiciário, mas sim do Congresso Nacional.